Invincible. Aqui é a Manu e sejam bem-vindos ao último episódio da segunda temporada de The Apothecary Diaries. E enfim, Jinshi tem os seus momentos mal de volta. O episódio começa onde terminou o anterior, onde a Mamau acorda e vê o Jinshi. A Mamau pergunta o que o Jinshi estava fazendo. E o Jinshi já se afasta como se fosse um jovem tímido. É aí que a Mamau percebe que o rosto do Jinshi tá remendado. O Jinshi fala que ele só foi um arranhão. Só que a Mamau quer meio que ver esse arranhão aí. E o Jinshi meio que só fica parado, porque, né, Mamau vai tocar nele. Nisso ela tira meio que as ataduras e ela vê as cicatrizes na bochecha dele. Mas ela só fica zangada porque fizeram os pontos de maneira meio desleixada. E queria até refazer, mas ela tá muito cansada. Ela pergunta se ele realmente estava na linha de frente. E ele fala que ele não podia ficar só assistindo. E a Mamau fala que só ele poderia fazer isso, afinal é o papel dele. E diz para não colocar assim em perigo de propósito, pois quando ele se machuca, causa problemas para as pessoas ao seu redor. O Jinshi concorda, só que acontece que ele não pretendia se machucar daquele jeito, já que aquilo meio que foi papel meio que desse isso nisso. E o Jinshi até queria se remendar, mas a Mamau, ninguém se machuca de propósito. E aí ela remenda ele. E enquanto a Mamau vai remendando de si, o Jinshi pergunta se a Mamau e a Lola ficaram bem próximos. E se no caso já eram amigas. A Mamau não sabe como dizer isso. Ao menos na visão dela, ela crê que a relação dela com a Shisui era bem próxima de algo assim. E passar um tempo com a Shisui e a Lan da Xiaolan meio que não foi tão ruim assim. Sim, bem, ela nem sabia como a Shisui se sentia assim. E, gente, esse vislumbre dessa amizade é muito bonito. Pena que ela teve que acabar de maneira bem precoce. A Mamau fala que a Shisui é uma pessoa difícil de entender e o Jinshi concorda. E ele fala que tudo acabou antes mesmo que ele pudesse compreender direito. E a Mamau é que já sabe que a Shisui já se foi. E tudo que ela precisa fazer é terminar o trabalho que ela deixou em suas mãos. Se referindo às crianças. Ela termina de amarrar as ataduras. E a Mamau, vendo que o Jinshi tá com uma cara terrível, pede pra ele descansar. E o Jinshi deita bem aqui mesmo onde a Mamau tá. Com as 4 crianças provavelmente mortas. E a Mamau, olha, acho que você não devia estar aqui. Ele, eu sei disso. E ele deita a Mamau e meu Deus do céu, pela cara do homem, ele tava realmente com a abstinência de Mamau. A Mamau vê que as mãos do Jinshi estão geladas. E a Mamau fala, olha, eu tô aqui porque eu tenho pena das crianças. E aí, ô Jinshi, eu achei que seu mestre apotecário te proibia de tocar em corpos mortos. E a Mamau, putz, tinha que se livrar logo disso. A Mamau tenta pensar numa espécie de desculpa que ela vai ter que dar pro Jinshi. E aí ele pergunta do machucado no pescoço dela. E a Mamau fala, me deparei com uma pessoa que não presta. E o Jinshi, te assediaram. E a Mamau, era uma mulher. E a Mamau pensa, pô, por que ele se mete tanto na virgindade dos outros? E aí ele começa tocando no pescoço da Mamau, esperando que esse machucado não vire uma cicatriz. A Mamau fala que esse ferimento some logo e ela tenta se levantar. E eu disse, não deixe que isso vire uma cicatriz. E a Mamau, eu digo mesmo que você. E ele, sou um homem, eu não controlo isso. E a Mamau fala,
ô Jinx, você não é um homem qualquer. E o Jinx, eu ligo pra isso. E a Mamal, se é pra você, eu também não vou nem ligar. E ela ainda fala, olha, se essa cicatriz me deixar meio que perder o valor, aí eu tô de boa. E aí meio que o Jinx fala, sou o tipo de homem que perderia o valor só por causa de uma cicatriz? Tirando meu rosto, o resto é farsa? E a Mamal balança a cabeça dizendo que não. E aí a Mamal meio que acrescenta, pelo contrário, acho que essa cicatriz também meio que vão ajudar você. Ela toca justamente da cicatriz. Mamal pensa que o Jinx é belo até demais. Por causa disso, a cabeça das pessoas entra meio que em desordem, fazendo que só foquem na beleza. Mas a verdadeira essência do Jinx não é tão pomposa quanto meio que a aparência, pois ele é do tipo mais firme e honesto. Isso deve ter tanto valor quanto a aparência externa, ficando até mais másculo. E o Jinx tem essa seguinte reação. O Jinx fala, olha, considerando a situação, a ideia era me segurar. E quando ele se refere a se segurar, quer dizer que seus amores agora estão na flor da pele e pega a Mamal. E o Jinx fala, eu diria que isso foi melhor do que eu esperava. E aí que a Mamal percebe, ah não, é aquela situação do sapo de novo. Jinx, é melhor você descansar. E ele, eu tô melhor de pé. E ela até pensa, dá uns analgésicos. E ele, eu ainda consigo aguentar por mais uma meia hora. E pela cara do Jinx, ele é um homem que agora está meio que se guiando agora pelos impulsos dos hormônios. E o Jinx quase ia beijar a Mamal. E meu Deus, gente, quando chegar a hora do vamos ver, com certeza o Jinx vai meio que botar tudo pra fora pelo que ele sentiu com a Mamal durante essas 2 temporadas. E com certeza ele meio que vai ser aquele que domina. Mas ainda bem que isso é interrompido, pois um dos corpos das crianças se mexeu. E a Mamal verifica e percebe que o pulso da criança meio que voltou. Ou seja, a criança voltou devido ao remédio da ressurreição. De surpreende que essa criança estava viva e a Mamal já manda ele buscar água quente. Bom, ela pede qualquer coisa que seja quente. Ela não sabe o que o Jinx vai fazer com as crianças revividas. Independente disso, a razão delas terem vindo pra cá é só pra isso. E aí que o Jinx lembra das palavras da Lolan, pra poupar aqueles que morreram uma vez e deixá-los ir. E o Jinx, então era isso que você queria dizer, sua raposa? E a Mamal, ô Jinx, pega água quente! E o Jinx meio que esboça um sorriso antes de sair da cabana. É, parece que o Jinx tá feliz em ter sua Mamal de volta. O Gaucho meio que vai subindo e ele até pergunta, Jinx, você não fez nenhuma coisa indecente, não fez? A mamãe que também pede que traga meio que a Suiren. A mamãe que vai trabalhando, ela já embrulhou todas as crianças meio que nas cobertas quentes. E o Jinx trouxe água quente e ele ainda fala, podemos continuar outra hora? Pô, querida, abaixe os seus demônios. A Suiren chega e o Jinx fala que as crianças ressuscitaram. E a reação dela, minha gente... Ela sofreu por tantos episódios. É o mínimo para ela ter um alívio. E a gente tá de volta no Distrito do Prazer. Já estamos meio que no começo do ano. Está tendo muitas festividades, já que vão revelar um novo príncipe herdeiro. Tanto que os clientes meio que vão chegando mais na Casa Verdete e a Vera tá meio que arrasando, pois vai ganhar muito dinheiro. Aí as irmãs da Mal, que são as concubinas, falam que a Gokyoko vai virar Imperatriz. E nossa, essa Gokyoko aí foi até bem sortuda. E não só isso, como depois desse parto bem sucedido, decidiram manter o Laomen meio que no palácio interno, ao invés de só mandá-lo meio que de volta pro Distrito do Prazer. Desta vez ficando ao lado do médico charlatão. E isso foi justiça pro nosso Laomen, pois o motivo da sua expulsão foi meio irracional. A Mamal não viu Jinx desde aquele dia que a salvaram, pois está limpando os restos do clã Shi enquanto faz seu trabalho original. Ou seja, o coitado tá ocupado. Jinx, coitado, meio que vai ter meio que muita papelada pra fazer. E meio que descobrimos que a Mamal meio que não mora mais no palácio interno, pois voltou a trabalhar no Distrito do Prazer. Mas ela não tava mais sozinha, pois Choyu meio que aparece, pergunta se tem um lanchinho. E ele a chama de sardinha.
あんまり走り回るなよ。この間まで寝たきりだったんだから。平気だっての。Choyu e as 4 crianças voltaram à vida, mas no caso do Choyu, foi ele que demorou mais para acordar, já que o remédio ainda estava em estágio experimental. E a Suiren, sendo sincera, queria ter certeza que o remédio daria certo. Quando o Kyoyu acordou, o Kyoyu perdeu a memória. E metade do seu corpo está levemente paralisado. Ainda assim, ele teve sorte em acordar daquele estado. As outras crianças mudaram os seus nomes e receberam a permissão de viverem. E essas 4 crianças foram adotadas pela Adou, a mãe original do Jinshi. Ou seja, a Jinshi tem irmãos mais novos. Além do fato dela ter adotado a Suiren. Pois, apesar da confusão ter começado meio que por causa dela, meio que eles entenderam que havia circunstâncias que tinham atenuado para que ela fizesse isso. E também porque ela tinha o sangue do antigo imperador. Ou seja, todo mundo virou família. O Kyoyu foi o único que ficou com a Mau Mau, porque ele deveria ser criado separadamente dos outros. E a Mau Mau se pergunta, porra, de onde saiu essa lógica que esse seria o lugar ideal para se cuidar de uma criança? E também o nome antigo dele, o Kyoyu, agora foi mudado para Choyu, que eu achei até meio que mais... eu achei até mais convincente. E olha que esse nome só foi mudado porque ele se lembrava da sonoridade do seu último nome. Depois, a Mau Mau recebe visita da Sekyu, uma das Crigêmeas, que é a do laço vermelho. Ela fala que tudo deu certo na revelação do príncipe herdeiro. O pessoal do povo de lá meio que deu um olá pra ela e meio que ela resolveu meio que dar algo pra Mau Mau, que são cartas destinadas a Mau Mau e Shisui. E ambas foram feitas pela Xiaolan. A Xiaolan meio que ficou triste quando a Mau Mau e a Shisui saíram, pois esperava ter deixado alguma mensagem. A história que inventaram para a Xiaolan, para que ela pelo menos não se preocupe, é que ela e a Shisui foram designadas em outro lugar. E pela natureza otimista da Xiaolan, mas que com certeza ela aceitou isso de boa. A Sekio meio que contou detalhes do que meio que ocorreu com a Xiaolan durante os eventos, meio que enquanto a Mau Mau foi sequestrada. Depois que ela e a Shisui saíram, Xiaolan continuou se esforçando meio que no local da casa de banho. E a Sekio por nenhum momento a deixou sozinha. Aí a Mau Mau lê a carta destinada a ela e descobrimos que o contrato dela acabou e ela vai sair do palácio interno. A concubina que deu um enfeite de cabeça para ela gostou do trabalho dela e a apresentou para trabalhar como serva na casa da irmã mais nova. E vai ser uma casa de família. A Xiaolan pretende se esforçar mais, mas o que pega de jeito é que ela queria ver a Mau Mau e a Shisui de novo. E a gente tem um vislumbre da Xiaolan trabalhando meio que como meio que nova serva e quer tomar sorvete de novo. E, gente, você fica com uma lagrimejada, pois você sabe que esse trio não vai se reunir tão cedo assim. E isso meio que fica mais emocionante com o fato que é a primeira vez que vemos a Mau Mau chorando. Bom, em relação a Shisui, eles meio que não encontraram o corpo dela, o que é um indicativo que ela ainda tá viva. E disseram que voltariam às buscas assim que a primavera chegasse. E a Mau Mau espera que eles nunca a encontrem. No dia seguinte, a Mau Mau tá frustrada porque o novo remédio não tá funcionando como deveria. E nisso ela decidiu cortar seu próprio dedo. E nisso, como se fosse um anjo da guarda que impedisse a Mau Mau de fazer qualquer besteira, o Jinshi aparece, só que de máscara. O Jinshi veio visitar a Mau Mau. E a velha queria meio que a Mau Mau pelo menos fácil. Se é que vocês me entendem. E olha que a velha meio que tava com uma cara daqueles porcos lá no curta dos Angry Birds
que queriam que o Chuck e o Reggie, o Chuck, queriam que desse uma fregada pra criar ovo. E agora essa Cris tá ficando cada vez mais bonita. E dessa vez foi o pai dele que refez os pontos. Jinx está cansado, pois ele tá cuidando dos recursos humanos, das propriedades do Clutch e entre várias outras coisas. E a mamãe já ficou sabendo que a maioria do Clutch já foi executado. E aquela terra vai ser controlada pelo Império. Afinal, tem muitos recursos florestais e podem aumentar meio que os fundos. Ou seja, muita madeira, bastante papel. E eu disse, para que dia de como se eu não estivesse aqui. E a mamãe tá fazendo isso por força de hábito. E aí que o Jinx menciona o tal do efeito de cabelo. E finalmente a mamãe confessou que deu pra outra pessoa. E talvez encontrem quando a primavera chegar. E eu disse, por que na primavera? Ou, na pior das hipóteses, pode ir para vários lugares e acabar numa barraca de vendas. E eu disse, você vendeu? E ela, eu não vendi. E finalmente ela confessa que deu pra Susui. E pediu pra que devolvesse um dia. E aí eu disse, tá bom, então você vai cumprir outra promessa. E a mamão, é algo sobre te ouvir até o fim? E eu disse, claro que sim. E a mamão, tá bom, vai em frente. Só que meio que o Jinx não conseguia, pois agora que ele parou pra pensar, ele já sabe o que ele vai dizer. Ou seja, já é meio tarde de falar todas as coisas pra fazer o status dele, porque a gente já sabe. E pergunta se tem outra coisa que ele quer fazer. E claro que essa coisa significa afrouxar o fago dele. Pois ele simplesmente meio que morde o pescoço dela. Olha, se isso fosse o Fukashi no Uta, meio que a gente via com uma naturalidade. Mas aqui meio que não tem vampiros. Aqui só tem uma apotecária e um garoto com um fago bem alto. E a mamão, olha, às vezes a saliva humana pode ser venenosa. Mas eu disse, não, venenos venenosos não vão te matar. E ele morde ela com jeito. E a mamãe que sentido. E com certeza, do lado de fora, a velha deve estar pensando assim. Bom, isso vai de estranho pra fofo quando o Jinx abraça a Mamau. Pois algumas vezes eu disse ter vontade de fazer isso. É, esse moleque tava sedento. O Jinx tem vontade de continuar o que eles pararam lá na fortaleza. E ele meio que o Jinx pega o lábio da Mamau e pergunta, tem veneno guardado em você? E o Jinx quase ia beijar a Mamau. Mas aí aparece o Choyu, que havia pegando uma lagartixa. E eu disse, porque alguém sempre tem que me interromper. Jinx, por alguma vez, sossega o seu facho. A velha fica decepcionada que nada rolou. E nisso disse que quer dormir na Mamau como se fosse o travesseiro. E aí a Mamau, pô, você tá tentando dar uma de conguajininha fingindo dormir? E a Mamau só continua fazendo remedinho. Mano, todos têm os seus vícios. Mas os vícios, enquanto os vícios da Mamau são remédios, o vício do Jinx é a própria Mamau. E nisso começamos uma nova fase. Uma fase que se passa no Distrito do Prazer. E que agora a Mamau sabe quem o Jinx verdadeiramente é. E ela tem um irmão mais novo. Só que não acaba por aí. Pois em uma cidade estará um senhor meio que numa barraca de venda tentando vender seus produtos. E uma das comprantes está interessada numa cigarra feita de Zad. O senhor fala para a vendente que isso é muito caro. Ela até admite que não tem muito dinheiro, mas ela tem algo para dar em troca. Um enfeite de cabelo. E o vendedor até pergunta, pô mocinha, de onde você arrumou isso? E a garota, é uma longa história. A garota recebe a cigarra e essa garota se chama Tamamo. Tama, que significa Jade, e Mo, que significa alga do mar, que é um nome abençoado pelos mares. E ela fala,
Talvez explorar o oceano deve ser bem divertido. E nisso descobrimos que essa Tamamo é a Shisui. E se despede meio que do vendedor como se estivesse se despedindo de nós telespectadores. Que estamos felizes, pois essa morena tá viva! A morena tá viva! じゃあありがとうねバイバーイ E é assim que essa temporada termina. Gente do céu, eu amei essa segunda temporada. Várias revelações, vários mistérios muito bacanas. Temos aprofundamento de tanto pela Mau Mau quanto pelo Jinji, principalmente. Pois essa temporada foi feita para desenvolver principalmente esse príncipe não eunuco. Além de sermos apresentados por novos personagens, como o Lahan, o filho adotivo do Lacan, o Choyu, que é um fofinho, e a Shisui, que essa aí, junto com a Xalan, vão deixar saudades como amiguinhas da Mau Mau. E agora o que vai ser das aventuras de Mau Mau e Jinchi, descobriremos na terceira temporada. Esse foi o episódio 24 da segunda temporada de Diários de uma Apotecária, ou Apothecary Diaries. Se inscrevam no canal, ative o sininho e compartilhem. Aqui Manu Tobias e fui!